Oi, gente, meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Sou estudante de medicina do terceiro período aqui da UFPB e hoje eu vim falar o quê? De como montar o seu horário de estudos e o seu cronograma de estudos, ou então como seguir um cronograma de estudos da forma assim mais, digamos, otimizada para você ser aprovado o mais rápido possível. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, meu povo, o que é importante definir na hora de planejar o seu cronograma? Você tem que ter também prioridades. Como eu falei no vídeo anterior, você tem que ter metas, objetivos e objetivos realistas. E um bom planejamento, assim, você precisa saber em que nível você está. Então, por que esse nivelamento é importante? Porque você precisa ter consciência de qual disciplina você erra mais, o que é que você precisa reforçar mais, e o que é que você tem que dar mais importância e o que é que tem que dar menos importância. Por que menos importância? Porque se você sabe muito de uma matéria e já gosta de estudar ela, por que do nada a maior parte do seu cronograma, do seu horário de estudo vai ser para essa matéria que você já gosta e já domina, entendeu? O tempo tem que ser para o que você não gosta, infelizmente. Eu sinto informar, mas é a realidade aqui. Você tem que superar dificuldades, você tem que quebrar barreiras para passar nessa prova. E eu falando isso e rindo, mas tudo bem. Então, mas assim, uma coisa que é importante lembrar no Enem é que, por mais que o TRI seja cruel ou não, uma coisa nunca muda. A nota de redação e de matemática sempre são as maiores. Então, bebê, você não vai colocar a maior parte do seu tempo para estudar humanas e linguagens. Porque matemática, ciências da natureza, também ciências da natureza é o terceiro lugar do que dá a melhor nota. Então você não vai colocar no seu cronograma para estudar, 10 horas de história e 2 de matemática. Não, amado, você tem que colocar mais horas para matemática. Eu mesma colocava um dia da semana que eu mais tinha tempo para matemática. No caso, a sexta-feira, porque eu fazia farmácia. Vou falar sobre isso, inclusive. Eu fazia farmácia, então a minha tarde inteira da sexta-feira era para matemática. O sábado e o domingo eu estudava mais de uma disciplina por dia, mas matemática era assim, rainha. E redação também. Por quê? Porque é o que sobe sua nota. Geralmente é matemática e redação que salvam a nota. Lembre-se que eu disse geralmente, eu não estou dizendo sempre. Porque vai aparecer, não, porque meu primo... A nota de humanas dele salvou, foi a melhor de todas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que geralmente é isso que acontece. Então, você tem que dar prioridade para o quê? Para o que mais acontece. Se você não gosta de exatas, enfim, seja falciane e aprenda a gostar de exatas. Nem que seja só pelo período do Enem. Depois que você passar, você se intriga de novo dela. Mas geralmente você não gosta do que você não entende. A partir do momento que você passa a entender um conteúdo, você passa a gostar. Ou não, porque eu também tenho ranço de umas coisas que eu entendo e não gosto do mesmo jeito. Então, essa regra, assim, mais ou menos, é o que geralmente acontece, mas não é a regra de acontecer, entendeu? Então, você vai se planejar para estudar a maior parte do seu tempo matemática, redação e ciências da natureza. Humanas e linguagens são aquelas disciplinas que, por exemplo, eu conversei com meus colegas e boa parte deles, assim, boa parte da ampla do povo que passou lá 140 acertos, sabe? Pra cima e por aí. Humanas, algumas pessoas me disseram que estudaram só por aquela revista Resumo do Guia do Estudante, essa daqui, e resolveram as provas anteriores, além de acompanhar as aulas da escola, porque muitos dos meus colegas passaram direto do ensino médio, então, né, colegas? E linguagens só resolveram provas anteriores. Por quê? Porque a prioridade foi o quê? Matemática, física, química, biologia e redação, que é o que vai salvar a sua nota. E assim, não adianta, gente, é o que aumenta a nota. Se você tem muita afinidade por humanas, estude, porque bota aquela matéria assim para você relaxar. Que eu também tinha muito dessa, como eu gosto muito de biologia, era a matéria do meu cronograma que eu relaxava, entendeu? Mas você precisa definir prioridades do que é que vai lhe dar nota. Não fique moscando só numa matéria o ano inteiro
e negligenciando o que é que vai subir sua nota, porque chega no fim do ano, beleza, você acertou muitas questões na modalidade, mas a nota veio lá embaixo, entendeu? É bem complicado, assim, é bem cruel essa realidade, na verdade, mas é a vida, né, minha gente? Enfim. Então, assim, tudo é uma questão de prioridades. Você tem que ver quais as disciplinas que dão mais nota, que é o que eu já estou falando, que é matemática, redação, ciência da natureza, e ver o quão bom, o quão ruim você está nessas disciplinas, porque essas você tem que correr atrás do prejuízo com força. Se não, dá errado. Senão, assim, a chance de dar errado é muito grande. Eu já deixei de ser aprovada umas 2 vezes por causa da redação. Por quê? Porque eu era trouxa. De todo ano fazer a mesma coisa. O quê? Tentar estudar o edital inteiro, tentar estudar todo o conteúdo e deixar a redação para estudar no final. Quando não, você tem que estudar a redação desde o início do ano. Matemática, você tem que aprender bem daquelas continhas do básico. Radiciação, potenciação, esses negócios de divisão de fração, tirar mínimo. Minha gente, olha, a prova de matemática do Enem, ela não é difícil, ela é trabalhosa. Se bem que ultimamente ela anda sendo difícil também. Mas, é sério, ela é muito trabalhosa nessas continhas assim. E muitas vezes acontecia de, por exemplo, eu acertar o raciocínio da conta todinha e é um negócio básico, porque eu esqueci a bendita de uma raiz, um negócio assim, sabe? Esqueci a fazer conta com potência. Então, é muito importante que você saiba dessas coisas. Você assim diz, besteira, mas não é besteira, é o que vai decidir se você vai acertar a questão ou não. Então, além de ver o nível assim, de dificuldade dos conteúdos que você você tem que definir prioridades. Então, você vai pegar a matemáticazinha assim, bem bonitinha, e ver se seu nível é básico, intermediário ou avançado. Como é que você vai saber isso? Você vai pegar as coisas do básico e tentar resolver as questões. Se tiver de boa, fazer uma lista assim, você pode botar no Google mesmo. Matemática básica. E tem até um curso aqui no YouTube chamado Matemática Zero, do NERC, que é só para isso, que ele inclusive disponibiliza o material lá e tudo bonitinho. Então, você vai ver se você consegue fazer isso tranquilamente, ou se tem muita dificuldade. Se tiver muita dificuldade, vai estudar matemática básica. Mas, outra coisa que é importante, não se prenda só no básico. O básico é importante para você começar, para ter uma noção assim das coisas, mas ele não é o principal. Por quê? Porque se você passar o ano todo estudando só básico, porque eu preciso pegar a base, essa base nunca vai chegar completamente. Você nunca vai se sentir seguro para avançar, entendeu? Então, a partir do momento que você vê que consegue compreender algumas coisas do básico, já parte para o cronograma de estudos normal. E como eu falei, vai ter um cronograma, é um jeito de estudar diferente para um cronograma diferente para cada situação, que são os próximos vídeos. Então, você vai ver mais ou menos assim como é que está o seu básico da matemática, se você sabe fazer as continhas essenciais, tirar um mínimo, fazer uma regrinha de 3, uma regra de 3 composta, de fazer conta com fração, radiciação, potência, entendeu? Se você vê que já consegue, assim, digamos, pegar a manha dessas questões, que precisa desse conhecimento, você já parte direto para o cronograma de estudos e termina de estudar o básico à medida que ele for sendo necessário. Porque, como eu disse, você nunca vai sentir que pegou essa base completamente. Então, não adianta ficar só no básico o ano inteiro, porque isso também olha, é tudo uma questão de equilíbrio. Você nem pode ir sem básico nenhum, nem com básico demais e esquecendo o resto, porque de todo jeito a balança pesa demais para um lado e não dá certo, entendeu? Então, era basicamente isso assim que eu tinha para falar. Com redação é a mesma coisa, você não vai fazer uma boa redação se não souber escrever bem, se não souber os conectivos, se não souber usar uma vírgula direito, um ponto, entendeu? Se não souber, assim, a hora de finalizar um parágrafo. Então, tudo isso é importante. Como eu mostrei naquele vídeo da redação, vou deixar aqui, a redação tem que ser redondinha, tem que ser assim, sabe? Lá no final, puxa o começo. Então, para isso, você precisa saber como começar e terminar os parágrafos, saber como saber concordância, essas coisas assim que são importantes para construir uma redação. Química, você não vai fazer muita coisa em química se você não souber balancear a equação química
E não souber a regra de 3 também, porque estequiometria é a regra de 3 puríssima e básica. Eu aprendi isso em farmácia, inclusive. Mas basicamente era isso que eu tinha pra falar. Eu não sei assim se deixei alguma dúvida, mas era isso que eu queria dizer em relação a você definir suas metas, suas prioridades, saber o que é que vai lhe dar mais nota e o que é que você tem que focar mais na hora de estudar. Então, até o próximo vídeo que vai sair amanhã. Tchau!